Bom, primeiro tem uma matéria que eu explico bastante coisa sobre o programa, tá? Então, quem quiser saber mais, entrar mais no detalhe, tem aqui a matéria, tá? Bom, o que é a Flying Blue? Flying Blue é o programa da Air France e da KLM, tá? Tem outras companhias aéreas também que fazem parte ali da Flying Blue, mas basicamente da Air France e da KLM são as duas maiores, as duas que comandam aí, de fato, o Flying Blue, tá? Então, tanto o programa da Air France quanto o programa da KLM, você tem o Flying Blue, tá? Os dois compartilham o Flying Blue entre si, tá? Então, se você quiser pesquisar no site da Air France ou no site da KLM, é a mesma forma, tá? Não vai mudar nada. Então, esse é o primeiro grande ponto, tá? Segundo grande ponto, que todo mundo pergunta, como que eu consigo milha da Flying Blue? Livelo. Livelo transfere para a Flying Blue na proporção de 2 para 1, tá? Ou seja, se você transferir 100 mil pontos Livelo, você vai ter 50 mil milhas Flying Blue, certo? Mas muita gente me pergunta, né? O Rodrigo já me desafiou isso uma vez. Poxa, mas se eu tenho 100 mil pontos Livelo, é muito melhor eu transferir dobrando meus pontos para Azul, para Smiles, eu tendo 200 mil, do que eu ter 50 mil na Flying Blue, certo? Não, não necessariamente, nem sempre, né? Então eu vou mostrar para vocês por que não. Porque muitas vezes você ter essa desvalorização, esse deságio, talvez compense mais do que você, por exemplo, ter uma promoção bonificada, dobrando ou mais que dobrando seus pontos. Porque muitas vezes alguma emissão nessa companhia aérea pode ser muito mais vantajosa ou pode ter disponibilidade e a outra não ter, tá? Então, o Rodrigo já me desafiou, a gente tem um vídeo desse no YouTube que eu mostrei para ele por A mais B, que muitas vezes, não é sempre, tá? Muitas vezes vale a pena. Então, faz sentido sim, tá bom? Então, livelo. Outras formas, tem compra de pontos algumas vezes, geralmente pela livelo é mais barato, comprando por 35 em campanhas, tá? Mas tem compra de pontos também em campanhas que acontecem algumas vezes, tá? E outra forma também é através da All Accor, pode transferir os pontos da All Accor para lá. Financeiramente não compensa, mas se você tiver pontos lá e quiser transferir, tudo bem, tem essa forma também, tá? E a outra forma, além da Livelo nos programas nacionais, é o programa do Santander da American Express. Então, o único programa nacional que transfere para a Delta e para outras companhias aéreas é o do Santander American Express. Só o American Express, tá? Não é o Santander normal, com o NIC, Unlimited, não. American Express Santander. Ele transfere na proporção 1 para 1. Ou seja, 30 mil pontos do América, que é o Membership Rewards, da American Express Santander, você tem 30 mil milhas Flying Blue. Excelente! Então, para quem gosta de Flying Blue, que eu vou explicar um pouco, Delta e KrisFlyer, é uma excelente oportunidade, porque ele transfere 1 para 1, tá? Então, é uma missão muito boa. Eu vou mostrar algumas ótimas emissões aqui para vocês entenderem também, tá? Então, Flying Blue é esse programa. Muita gente não conhece, nunca ouviu falar, então estou explicando um pouquinho aqui para vocês. Outro ponto importante, diferente geralmente nas companhias internacionais, os pontos da Flying Blue, eles têm validade de 24 meses, tá? Porém, se você movimentar a sua conta, transferir ponto da Livelo, etc., todos os pontos são revalidados por mais 24 meses. Ou seja, só vai perder, expirar seus pontos, se você esquecer em 24 meses de fazer qualquer movimentação na sua conta. Tá? Então, se eu transferir hoje uma quantidade de pontos da Livelo para a Flying Blue, e daqui a 6 meses eu transferir novamente, todos esses pontos, tanto os de hoje quanto daqui a 6 meses, vão ser revalidados por mais 24 meses. Tá? Isso é bem comum em algumas companhias aéreas internacionais. Então, só vai perder ponto realmente se você esquecer completamente, em 2 anos não fizer nada, não movimentar. Tá? Outro ponto importante, Livelo tem um limite anual para transferir para Flying Blue. 300 mil milhas Flying Blue ou 600 mil pontos Livelo. Então, em 12 meses, você só pode transferir 600 mil pontos Livelo, que se tornam 300 mil milhas Flying Blue. Então, se você quiser fazer uma emissão usando 400 mil milhas Flying Blue, você não consegue agora, tá? Você precisa esperar um tempo de 12 meses. Então, eu sempre falo, se tiver em mente, conhece o programa, sabe as emissões, vai fazendo um estoquezinho lá. Se você quiser, obviamente, usar a Flying Blue, tá? Se você quiser usar emissões boas, que eu vou mostrar aqui algumas. Ou então usa 2 contas ou 3 contas diferentes e emite um para cada. Pode ser uma alternativa que eu já fiz, tá? Então, se atentem a isso. Beleza? Então vamos lá, explicar um pouquinho da Flying Blue.
Flying tem vários parceiros, tá? Ela faz parte da SkyTeam, que é uma aliança global, tá? Que tem todas essas companhias aéreas aqui dentro dessa aliança. Então, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Delta, Korean, Saudi Arabian, Virgin Atlantic, e todas essas aqui fazem parte da SkyTeam. A Virgin Atlantic é nova, tá? Acabou de entrar na SkyTeam. Então, essas companhias aéreas fazem parte da SkyTeam. Ou seja, muito mais fácil você emitir passagem, né, com essas companhias aéreas através da Flying, tá? Outros parceiros, além dos parceiros da SkyTeam, tem outros parceiros que você também pode emitir, tá? Então, olha o tanto de parceiro que a Flying tem. Copperline você pode emitir, por exemplo. Gol. Ah, você sabia? Eu vou mostrar para vocês também trechos nacionais que você pode voar com a Gol, tá? Singapore, por exemplo. Então, você tem várias possibilidades aqui para emitir em parceiros, tá? Então, mais uma vez que eu falei, comprando pontos, transferindo do Santander, transferindo da Livelo ou pela Cor. São basicamente as formas, tá? Tem também um shopping online que você pode acumular lá, reservando, alugando carro, reservando hotel, shows, eventos. Tem uma plataforma bem interessante da Firebull que vale a pena vocês também pesquisarem e darem uma conferida depois. Beleza? Então agora eu vou para a parte vou mostrar algumas emissões para vocês aqui. Aqui o site você vai entrar, aqui eu estou entrando pela KLM, mas pode ser pela Air France, igual eu falei. Você vem aqui em reservar com milhas primeiro, tá? Então vou mostrar o passo a passo inicial aqui. Reservar com milhas. Tem que ter conta, tá? Então precisa fazer uma conta. E aí você vem aqui em reservar com milhas, você vai ter que fazer o login, o meu já está automático, mas aqui você consegue ver. Então você pode colocar ida e volta, só ida. Eu gosto sempre, mais uma vez, de pesquisar só ida, tá? Então vamos olhar aqui São Paulo para Rio de Janeiro. Então vou colocar alguma data aqui específica. Vamos colocar 31 de maio, vamos ver se tem. Ó, São Paulo, Rio de Janeiro, dia 31 de maio, por exemplo. 9 mil milhas, mais 5 dólares de taxa de embarque. 31 de janeiro. 31 de maio. Vale a pena? Aí você vai ter que comparar se vale a pena ou não. Tá? Então, a passagem pagante está mais barata? Pode ser que esteja. Né? Então, muitas vezes, esse aqui não vai compensar. Por quê? Opa. Vamos colocar aqui, custa 9 mil milhas esse trecho. Certo? Ou seja, você precisaria de 18 mil pontos da Livelo. Né? Com a campanha de R$35, os 18 mil pontos vão custar R$630. Um trecho São Paulo-Rio. Via de regra, está caro, né? Mas tem que ver se a época está caro, se tem disponibilidade também. Então, tudo é comparar, tá? Eu já peguei muitos voos, eu já emiti voos pela Flying Bull, que a diferença era absurda de valor, tá? Que era muito mais barato pela Flying Bull, que tem voos da Gol, do que, por exemplo, a Iberia, que tem voos da Latam, e do que a própria Gol em milhas. A Gol, se eu não me engano, estava 60 ou 70 mil milhas e eu emiti por 9 mil da Flying Bull, por exemplo. Então é uma diferença boa, que para mim valeu a pena, tá? Então tem que pesquisar. Ah, eu quero ir de São Paulo para Recife, né? Tem possibilidade? Vamos ver. Você tem que ir pesquisando datas e vendo disponibilidades. Ó, tem. Só que aqui já está 26 mil milhas. Então já é um valor. Ela não é uma tabela fixa, tá? É uma tabela que pode variar um pouco aí de acordo com distância e época. Então, 26 mil milhas compensa? Acho que não. Então, 26.600 você precisaria, 26.500 você precisaria de 53 mil livelo. Os 53 mil livelo, numa promoção de 100%, pode virar 106 mil milhas Smiles. Difícil compensar. Essa daqui, por exemplo, eu acho que não compensa. Mas é uma possibilidade, tá? Então, aqui, dia 2 de junho. Então, tem que sempre testar para ver se vale a pena ou não para aquela emissão que você precisa, tá? Então, você tem de 26.500 a 32 mil milhas. Ó. Então, você tem que ver se vale a pena ou não para você, tá? Então, São Paulo, Belo Horizonte, por exemplo. Vamos ver se tem alguma possibilidade aqui. Ó, tem 10 mil milhas. Tá? Essa daqui tem até 29 mil, por exemplo. Ó. 29 mil não compensa. Então, você precisa ir pesquisando as datas para ver se tem disponibilidade. Muitas vezes não tem, tá? Então, tem que ir pesquisando e ver o que tem de opções, tá? Muitas vezes pode compensar, muitas vezes não. Tá? Então, talvez um feriado possa compensar, algumas coisas assim, pode ser que vale a pena. Geralmente também compensa um pouco mais voos preços mais curtos, tá? Geralmente voos mais longos talvez não compense. Então,
mas existe a possibilidade. Então, estou mostrando possibilidade que existe, tá? Se vai valer a pena ou não, aí você tem que depois ver e fazer e pesar isso aí na sua balança. Mais um ponto que eu acabei esquecendo de comentar, a transferência da Livelo para o Flying Bull demora 10 minutos, tá? Então, não se preocupe com o tempo. Ah, achou uma emissão legal, quer emitir? Não precisa ter milha já na Flying Bull, talvez você possa transferir na hora que você precisa, tá? Porque ela cai muito rápido. Então, não precisa desesperar e talvez ter, se você fizer o estoque pela Livelo, tá? Então, eu tinha esquecido de comentar esse ponto que é importante. Bom, pegando uma emissão que eu tinha pesquisado um pouco mais cedo, antes da nossa aula, para vocês entenderem, tá? São Paulo, Seul, Coreia, que geralmente é caro, Coreia, Tóquio, China, geralmente é muito caro, Bangkok, toda a Ásia ali, Oceania, geralmente é muito cara a passagem, né? Você consegue, ó, São Paulo, Seul, dia 27 de novembro, 35 mil milhas. Ou 70 mil pontos de Livelo. Que daria aqui R$2.400 o trecho. Acho difícil conseguir mais barato que isso. Mas pode ser que você consiga em dinheiro outras companhias aéreas. Talvez. Difícil. Esse preço aqui eu acho um preço espetacular, tá? É um preço muito bom. Além de que você vai voar pela Air France, não é qualquer companhia aérea. Talvez você consiga pela Etiópia. Na verdade, não. Pela TAP você nem vai conseguir por esse preço. Pela TAP, acho que é 80 mil pontos o trecho para Ásia, se eu não me engano. Bom, eu não lembro de cabeça, mas, ou seja, aqui está mais barato. Por quê? Aqui você precisaria de 70 mil pontos de Livelo. Lá você precisaria de 80 mil pontos de Livelo. Então, aqui, teoricamente, fica mais barato, tá? Além de voar pela Air France, que é boa, né? É uma companhia aérea muito boa. Então, aqui, ó, você consegue ver, ó, 35 mil milhas, São Paulo, com uma conexão aqui em Paris, e aqui você consegue ver os detalhes do voo, tá? Emissão também online por aqui, 100% sem nada. Então, você tem todos os detalhes aqui, ó. Tempo de conexão, 5 horas em Paris. Depois você vai de Paris para Seul. Tá vendo? Então, você tem as informações aqui certinho. Ó. Então, essa aqui é uma baita emissão. Tem ótimas emissões. Aí eu tô falando para a Ásia, tá? Saindo do Rio de Janeiro, aí pode ser. Aí, vamos lá. Mais uma vez usando o Flight Connections, que eu uso. Não sei de cabeça, tá? Então, Rio de Janeiro tem voo direto, por exemplo, pela KLM, para Amsterdã, tá? Então, vamos pegar aqui, onde que tem voo, por exemplo, depois de Amsterdã. Ó, Amsterdã voa para Singapura, para Kuala Lumpur, para Bangkok, para Hong Kong, por exemplo, e, ó, Seul, ó. Viu que eu pesquisei de Seul? Porque eu tinha pesquisado, eu tinha visto aqui para onde que vou, e eu vi Seul, por exemplo. Eu vim cá e coloquei, tanto São Paulo quanto Rio, né? Então, você tem essa possibilidade aqui. Então, eu quero ir do Rio para Amsterdã e de Amsterdã, por exemplo, para Cidade do Cabo. Se tiver disponibilidade, você consegue. Para Joanesburgo. Beleza. Eu quero ir para outra cidade aqui, por exemplo, ó, sei lá, Nairobi. Você pode ir, ó, porque você tem a opção, tá? Então, você tem essas possibilidades aqui. Sabendo para onde ela voa, você consegue ter uma infinidade de possibilidades, tá? Então, essa missão, para mim, é espetacular. Bom, então aqui, ó, eu estou mostrando uma passagem cara, Oslo, Fortaleza, por R$1.800 o trecho. Né? Tudo bem, tem taxa de embarque aqui que ela costuma ser um pouco alta saindo da Europa para o Brasil, tá? Mas mesmo assim, ainda é um valor provavelmente bem interessante, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu quero de Copenhague. Copenhague para São Paulo. Eu quero ir amanhã. Nossa, passagem de um dia para o outro é absurdamente caro, né? Geralmente, né? Todo mundo sabe disso, certo? 32 mil milhas você vai. Ó. De Copenhague para São Paulo, 32 mil milhas. Amanhã, dia 11 de maio, tá? Ou dia 12, ou dia 15, ou dia 16. Pode ser? 32 mil milhas, um valor aqui que está geralmente de última hora. Eu consigo esse valor em julho? Impossível. Impossível. Não consegue, tá? Esse valor de julho você não consegue. Você consegue normalmente esse valor de bons de última hora, igual eu falei. Ó, em julho é 140 mil. Isso eu tô falando econômica, tá? Não é executiva. Ou seja, é muito caro, é um absurdo. Aqui, geralmente, a passagem em dinheiro vai compensar, tá? Mas existe essa possibilidade também, tá? Dá para fazer aqui. Então, tem que ir pesquisando.
Uma coisa que eu sempre falo, né, Rodrigo? Eu não canso de falar isso. Se você tem datas fixas, vai ser muito difícil conseguir uma passagem boa, tá? Se você tem flexibilidade, alguns dias, etc., aí você consegue. Porque as tarifas que são boas, a Ward, etc., elas costumam ser em datas que ela quer, não é em datas que você quer. Então, muitas vezes, ter uma flexibilidade vai ser importante para fazer uma viagem mais barata, tá? Então, aqui você consegue pesquisar. Então, Copenhague para São Paulo dá para ir por 32 mil milhas e eu mostrei para vocês, tá? Então, mais uma vez, o que eu faço? Eu olho aqui no mapinha do Flight Connections. Eu quero ir de Estocolmo, eu quero ir de Helsinki. Olha o Helsinki, é longe pra caramba. Vamos lá, vamos ver se tem alguma possibilidade aqui, ó. Helsinki para São Paulo. Depois de amanhã. Depois de amanhã não tá barato, mas vamos lá, dia 14, ó, 31 mil milhas. 31 mil milhas você vai de Helsinki para São Paulo daqui a 3 dias. 31 mil milhas. Voando KLM, uma escala em Amsterdã. Tá? Então, você consegue ver as possibilidades aqui. Ó, uma escala aí de 4 horas em Amsterdã. 31 mil milhas. Então, é uma possibilidade bem interessante. Aí, vamos lá, 31 mil milhas, né? Seria mais ou menos 62 mil milhas livelo, certo? Vamos colocar que você precisa... Aí é um outro ponto, né? Você precisa de uma transferência, por exemplo, para Smiles, para dobrar isso daqui. Então, você precisa de uma promoção para ter 124 mil milhas Smiles, tá? 124 mil milhas Smiles, eu consigo emitir essa passagem aqui? Acho que não. Óbvio que você vai ter que comparar e ver se consegue lá ou não, mas talvez não. E aí, outro ponto, você precisa esperar uma promoção para dobrar. Aqui, você pode... 2 para 1 a qualquer momento. Então, você vai pagar 62 mil pontos de vela a qualquer momento. Então, você não precisa esperar a promoção. Então, esse é um outro ponto, um outro fator que eu gosto muito também. Você não precisa esperar a promoção. Você pode emitir a qualquer momento. Então, eu quero chegar aqui, eu vou emitir agora a passagem. Eu vou pegá-la aqui. Aí você tem as informações, por exemplo, normalmente já tem bagagem despachada também. Que é um outro ponto bem interessante. Que bagagem despachada, por exemplo, você vai voar 2 trechos. Você vai até Helsinki, vai de Helsinki até São Paulo com bagagem despachada. Uma bagagem despachada na Europa é caríssimo. A TAP, por exemplo, cobra quase R$500 uma bagagem despachada. Então, ter uma bagagem despachada também é um ponto legal. Agora, tem que ver, depende de voo para voo, tá? Então, se quiser cancelar a passagem também, a taxa é 50 euros, que eu considero muito boa, tá? Muito boa. Então, emitindo direto na KLM, na France, você paga 50 euros de cancelamento, ou seja, R$300. Se você cancelar, por exemplo, pela Smiles, você vai pagar uns R$1.000. Então, mais um ponto também que eu gosto dos programas internacionais. Geralmente, o custo de cancelamento é menor, ou remarcação, cancelamento. Pela Smiles, por exemplo, é muito maior. Pela Smiles tem taxa de combustível. Aqui não tem. Então, você tem algumas opções, tá? Então, emitir pela companhia aérea direto, geralmente é mais vantajoso.